Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Netuno na casa 6 ou Varuna em Aribava e o que ocorre com esta combinação. O que é Varuna? Varuna representa a fusão com o todo, desintegração, representa as coisas que são escondidas de nós mesmos. Mas é bem diferente da energia de Plutão, que são as coisas que nós arbitrariamente escondemos dos outros, e Netuno são mais as coisas que são escondidas de nós mesmos, que nós precisamos descobrir. Então é onde nós agimos pelo inconsciente, é um planeta autodestrutivo, porque quando nós agimos pelo inconsciente, nós tendemos a nos autodestruir. Então é aquilo que precisa ser levado para o plano da consciência. E por consequência é onde a gente vai ter uma grande surpresa na nossa vida, porque a gente tende a olhar aquela área com óculos cor-de-rosa. Representa fotografia, registros fotográficos, fluidos de todos os tipos, mas principalmente o álcool, indica onde o álcool está no teu horóscopo. Então representa vícios que são aditivos pelo elemento escapista. Nós tendemos a escapar à realidade através da posição de Netuno. Representa também hiperglamour, hiperbeleza, água, o oceano. Representa também vitimismo, masoquismo e sofrência. E o que é a casa 6? A casa 6 é a casa de serviço e saúde. Então, caso você tenha Netuno nessa posição, vai estar indicado desse jeito no meu mapa. É importante você também buscar a posição de sua Lua. E caso você tenha Netuno a 6 casas de distância da tua Lua, ele corresponde a um Netuno de casa 6 pela perspectiva do Chandra Lagna ou do mapa da Lua. E qual é a diferença entre os dois? A diferença é essa. Ter Netuno na casa 6 pela perspectiva do ascendente indica o que você vai precisar dissolver a nível físico. E já pela perspectiva do mapa da Lua, que é esse caso aqui, é o que você vai precisar dissolver a nível psicológico. Então cheque as duas posições, porque ambas são realmente importantes para o seu autoconhecimento. Quem são esses caras com essa posição de Netuno? Essa é considerada uma daquelas posições que realmente Netuno pode trabalhar a vida do nativo mais do que ajudar. Vou explicar por quê. Porque ele tende a diluir as fronteiras. E a casa 6 é bem o contrário disso, é impor fronteiras. Então, é parecido, mas não idêntico com ter a Vênus na casa 6, porque a Vênus representa onde a gente exala a beleza, e Netuno ele é a 8ª superior de Vênus, então é onde representamos o mega glamour. Então, em astrologia védica, a Vênus adquire na casa 6 o que chamamos de Marnakarka Sthana Avasta. E Marnakarka Sthana Avasta é uma expressão dos sânscritos que significa o local onde o planeta está incapacitado de expressar a sua missão de vida, então ele acaba se sentindo desconfortável e bagunça mais os temas da casa do que ajuda. Então, pelo fato de Netuno ser a 8ª superior de Vênus, ele basicamente vai se comportar do mesmo jeito. E qual é o resultado disso? Essas pessoas podem ter a vida cotidiana delas um caos, delas não conseguirem se organizar para fazer absolutamente nada. E isso vai ser sentido de maneira muito aguda quando elas entram no mercado de trabalho. Porque você tem que seguir um cronograma, você tem que chegar no horário, você tem que se comportar com certos padrões dentro desse lugar. E a pessoa com Netuno na casa 6, ela facilmente tem o horário biológico dela bagunçado. Então ela dificilmente consegue acordar todo dia no mesmo horário e pegar no sono todas as noites no mesmo horário. Então isso pode fazer com que ela chegue atrasada, que ela traga o documento errado no dia da entrevista, que ela
confunda papeladas, documentação. Então isso pode causar uma série de problemas. Lógico que se você tiver um Saturno forte, em ângulos, exaltado, domiciliado, isso pode ser severamente aliviado. Se Saturno está enviando um aspecto para a casa 6, também. Mas se seu Saturno estiver meio cagadinho, debilitado em Áries, o aspecto negativo de Varuna em Aribava tende a ser intensificado, a ponto de essa pessoa aqui, ela não ser de confiança para um trabalho que requeira disciplina e organização. Então você pode ficar mais tempo desempregado do que empregado. Você pode ficar à vontade com profissões que não são necessariamente estáveis. Ou simplesmente não se incomodar nem um pouco com o fato de estar desempregado. E isso é um problema. Então, o amuleto para uma pessoa com Varuna em Aribava é você se aproximar de profissões neturianas, como, por exemplo, fotografia, cinema, a indústria de cosméticos, porque Netuno rege essas coisas. Ou trabalhar com profissões de autoajuda, como, por exemplo, psicólogo, em hospitais, como médico, como terapeuta, ou mesmo como astrólogo, profissões em que empatia pela dor do outro seja necessário. Então, assim, se você caminhar em direção a essas profissões, tu vai ser muito mais feliz e bem-sucedido na sua carreira do que você imagina. Agora, se tu fizer a cagada de insistir em investir seu tempo em profissões que são mais burocráticas, essa é a pior assinatura num horóscopo para você ser um burocrata, entende? Uma pessoa que mexe com planilha orçamentária, que mexe com coisas mais a ver com ciências exatas. Pode não ser muito bom, isso pode te causar sofrimento. Então, se tu buscar uma profissão burocrática, prepare-se para você sonhar acordado diante de uma mesa. Uma outra coisa que também pode ajudar muito é você trabalhar em profissões que têm a ver com fluidos ou água, porque a casa 6 ela não é muito uma casa de carreira, mas mais de condições de trabalho. Então, se você buscar respeitar e honrar essas condições de trabalho, tu pode ter muito sucesso. Profissões a ver com água, como, por exemplo, trabalhar com o mar, com biologia marinha, ou trabalhar com fluidos de todos os tipos, como álcool, degustação de vinhos, bares, lugares escuros ou fechados, como em cinemas, ou mesmo trabalhar com combustível, porque Netuno rege combustível e gás, seja eles tóxicos ou não. Essas profissões você pode fazer incrivelmente bem. A saúde pode ser severamente afetada aqui, porque Varuna representa nebulosidade. Então, a pessoa com essa posição, ela pode estar doente sem ela mesma saber que está doente, porque a doença não se manifesta na mesma velocidade que uma outra pessoa. Então, ela pode estar doente já há 2 anos com alguma coisa e ainda não descobriu. E o mais louco ainda é que ela pode fazer exames, inclusive exames alopáticos mesmo, e não ser detectado o problema dela. E mais louco ainda, elas serem vítimas do que chamamos na alopatia de iatrogenia, que é erro médico. Isso é uma coisa que você deve tomar muito cuidado, porque as pessoas com Varuna em Aribava tendem a acreditar em todos os médicos, em todos os gurus. Toda pessoa que se apresenta como curador, ela acredita. E você pode sofrer sérias consequências por isso. Então, você é aquele tipo de pessoa que está com problema, você vai no primeiro médico e o médico diz, você vai precisar operar. Aí essa pessoa opera e tem sequela da cirurgia, porque não pediu uma segunda opinião. Então não faça isso, não comece a tomar remédio só porque você foi num primeiro médico e ele falou que ele te prescreveu tais e tais medicamentos. Sempre
Toma isso como um mantra para o resto da sua vida. Sempre busque uma segunda opinião. Se alguém está te prescrevendo um remédio de tarja preta, tarja vermelha, busque um segundo médico para ver se ele confirma. Busque um terceiro, busque um quarto, o que for. A mesma coisa uma cirurgia. Não vá no primeiro cirurgião só porque a sua amiga falou que ele é bom, porque o seu corpo pode ter reações adversas, sendo que a maioria da população não tem, a não ser que seja uma outra pessoa com Netuno na casa 6. Então essas pessoas tendem a ter efeitos colaterais mais intensificados com remédios. Então, por exemplo, se ela tá tomando um tarja preta e lá ela lê na bula que os efeitos colaterais são esse. Se a pessoa tem Netuno na 6, ela precisa tomar meia dose, porque se ela tomar uma dose normal, ela tende a ter os efeitos colaterais aumentados. E eu acho que não é isso que você quer para a sua vida. Então, procure sempre tomar meia dose e procure sempre salientar isso para o seu médico, que você é hipersensível a medicamentos, tá ok? Outra coisa, eu não preciso nem dizer para você que essa é uma posição de Varuna em que você deve se abster completamente de uso de drogas. Completamente, porque você é hipersensível ao álcool, você é hipersensível à fumaça e venenos. Então, assim, o seu sistema imunológico é hipersensível a ponto de você facilmente se intoxicar do que as outras pessoas, tomar um drink e já ficar bêbado. Então, toma cuidado com isso. E, principalmente, evite completamente drogas que causem amnésia induzida, porque essas pessoas, elas podem virar uma espécie de... Os chakras dela podem se abrir tão rapidamente a ponto delas absorverem energias muito negativas, inclusive de pessoas estilo casa 6. Então, assim, você é hipersensível aos pobres e à causa de minorias sociais. Essas são as pessoas que realmente se importam. Às vezes elas podem nem fazer parte de uma minoria social, mas elas são naturalmente empáticas em relação a pessoas que não têm uma voz na sociedade, que são oprimidas, mas no teu caso, você vai dançar, porque se você permitir demais que pessoas que você interpreta como excluídas socialmente, se você permitir demais que essas pessoas entrem na sua vida, elas serão roubadas. Esse aqui é o tipo de pessoa que ajuda pobre, mesmo o pobre roubando ele. E o pobre vai usar de maniqueísmos, vai usar de chantagem emocional, porque sabe que você é um otário e ele vai roubar, você vai bater carteira e você só vai perceber que a tua carteira foi roubada quando você chegou em casa. Então, de todas as posições do horóscopo, essa é a posição que faz... de que Netuno faz a pessoa realmente um otário útil. Então, assim, não seja um otário útil. Aprenda a escolher e ter mais critério, discernimento e discriminação para as pessoas que você escolhe ajudar. Ajudar as pessoas é a maneira que você vai se integrar com o todo. Profissões de autoajuda é o que realmente faz uma pessoa com Varuna em Aribava feliz. Mas mesmo assim você deve ter critério em quem você escolhe ajudar. Porque se você for ajudar todas as pessoas que não têm voz na sociedade, tu vai ser levado pro buraco também, meu irmão. Então, assim, começa a ficar esperto. Uma outra coisa que Varuna em Aribava deixa a pessoa extremamente sensível aos animais. Então, elas se sentem completamente conectadas com o mundo animal, a ponto assim de não se importar de ter o cachorro, o gato e dormir na cama com... Ele dormir na cama com o cachorro, com o gato, ele se sente conectado com um todo, essas pessoas amam a natureza. E é uma coisa linda, essas pessoas inclusive podem alterar estilos de comportamento, inclusive estilos de alimentação para não provocar sofrimento dos animais. Isso é uma coisa muito bonita. E é uma coisa que tu deve ter mais atenção, porque Varuna em Aribava deixa você com maior chance de ser alérgico aos frutos do mar, porque Netuno rege frutos do mar. Então, se você comer coisas, caranguejo, lagosta, alguns tipos de peixe, tu pode ter uma reação alérgica. Então, toma cuidado com o que você come.
E toma cuidado com a quantidade de animais que você resgata. Eu sei que isso é uma coisa que você realmente sofre. Essas pessoas sofrem muito com ver um animal atropelado, querem tirar o corpo do animal, do bicho do meio da rua para que os outros carros não atropelem. Elas são realmente muito sensíveis aos animais. Mas toma cuidado para você não fazer a tua casa um canil da quantidade de animais que você resgata. Toma cuidado para você não fazer o seu apartamento um gatil pela quantidade de gato que tu resgata da rua. Então, assim, resgate, mas também não comprometa o seu bem-estar físico por causa disso. E essas pessoas são, inclusive, alérgicas a pelo de animal. Elas podem ter alergias de todos os tipos, mas eu vejo que elas têm muita alergia a pelos de animais e às vezes a pele dela tá toda pipocada. Você vai se desfazer do bichinho? Não, porque ele é mais importante o bem-estar dele. Cara, dá o bichinho para uma outra pessoa que também tem um comprometimento de cuidar. Você tá criando um animal que tá provocando alergia em você. Então, não comprometa a sua segurança fisiológica por causa disso, porque aí você tá despertando o lado destrutivo de Varuna. Uma outra coisa que essas pessoas também são muito sensíveis é aos tios dela. Os tios delas, principalmente os da parte da mãe, podem ser pessoas glamurosas, podem ter inclusive um animal doméstico que é extremamente lindo, porque Netuno ele rege beleza, ele rege glamour. Então, essas pessoas podem ter um animal que pode inclusive participar de uma competição de beleza, aquele cachorro que é o mais bonito da raça e participar dessas competições. Mas eventualmente você pode... Existe algum segredo em relação ao animal doméstico que você tem, que você não sabe, que você desconhece, que as outras pessoas na casa já devem ter sacado, se dado conta, mas que você ainda não se deu. Outra coisa também são os animais, são os empregados domésticos. Essas pessoas, elas tendem a idealizar os empregados domésticos, quando elas os têm. Mas existe uma forte chance de você ser roubado, de você passado para trás pela pessoa que trabalha na sua casa. Um outro amuleto para Varuna em Aribava é o seguinte: não tenha empregados domésticos na sua casa, a não ser que seja extremamente necessário. Se tipo assim, você trabalha muitas horas por dia, você não pode cuidar do seu pai, você colocar uma assistente de enfermagem, a não ser que seja realmente necessário, então contrate um empregado doméstico, mas se não for, descarte, porque você é facilmente enganável até mesmo por essas pessoas. Então, assim, tome cuidado. Pode haver um tio e tia da parte de mãe que é alcoólatra, que sofre por algum tipo de vício ou que tem alguma tendência escapista. Então, assim, Netuno representa onde está o inimigo oculto no seu mapa. Então, talvez você tenha algum animal doméstico que possa ser o seu inimigo oculto, ou um tio ou uma tia materna que você idealiza que é o seu inimigo oculto, ou algum medicamento que algum guru charlatão indicou para você, mas que ele está mais estragando a sua saúde do que você ajudando a sua saúde. Você está idealizando o guru charlatão e está idealizando o medicamento. Então, não confie em médicos, não confie nos pobres, não confie em caridade indiscriminada, porque isso realmente tem o poder de destruir você. Então, assim, de maneira geral, essa é uma posição mais difícil de Netuno. Caso você esteja trabalhando com cura, porque essas pessoas sentem muita realização em trabalhar com cura, então normalmente elas têm o poder de reiki, de alinhamento de chakras, essas coisas. Fique longe de grupos esotéricos. Cara, mas fique longe de grupos esotéricos para o resto da sua vida, porque você tende a ser tratado que nem trouxa e pisado, virado capacho de grupinhos de pessoas que estão lutando por curar a humanidade, porque elas vão se aproveitar de você, elas vão usar a camisa de serem curadores holísticos, mas na verdade eles vão te chamar para esses grupos para se aproveitar do seu conhecimento, do seu tempo, do seu dinheiro e da sua gentileza. Então aprenda a dizer não. Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, seja ligado e nos vemos na próxima. Obrigado!